Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 7, pelos frutos. E a epígrafe, por seus frutos os conhecereis. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. E Emmanuel assim coloca: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Comecemos então os nossos comentários. Quando é que Jesus falou que pelo fruto conhecereis a árvore? Em que ocasião? Pela didática de Jesus, que empregava sempre os seus ensinamentos, a afirmação não pode estar solta. Então, lembrar que Jesus iniciou a sua missão percorrendo toda a Galileia. Nós vamos sintetizar um pouquinho este momento em que Jesus fala. Então, lembramos, começou a missão por toda a Galileia. Um dia, vindo de Cafarnaum, Jesus viu que uma imensa multidão o seguia. Tomado de compaixão, como sempre, começou a falar. O Sermão do Monte. Já percebemos? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguições. São 8 bem-aventuranças, mas vem mais uma. Bem-aventurados no tempo futuro. Todas essas 8 colocadas bem-aventuranças no tempo futuro. Mas ainda olhando os discípulos que ali estavam no monte, ele diz, entre outras afirmações lindas: sois vós quando vos injuriarem, serão bem-aventurados. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois olhou os fariseus e vem o discurso aos fariseus. E novamente, dirigindo-se especialmente aos seus queridos galileus, ele diz: cuidado com os falsos profetas, e dá a receita: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Se pudermos, retornemos mais detidamente ao grande sermão, e assim
se nós assim quisermos, nós vamos ter uma ideia melhor da divisão do Sermão da Montanha, quando fala aos pobres, as bem-aventuranças, quando fala tão carinhosamente aos discípulos e quando faz as advertências aos fariseus que ali estavam. Então, agora, voltemos ao texto. Bem, lendo então o texto de Mateus, começaram na minha mente algumas reflexões. Talvez não só na minha, mas em todas as reflexões. Assim, dissemos há pouco que Lucas é considerado como o evangelho mais lindo. Bem, mas Lucas era médico, ele era instruído em Alexandria, ele viveu e viajou com Paulo, bebeu informações, a gente pode dizer, na fonte, porque ele, vamos dizer, entrevistou Maria em Éfeso. E Mateus foi citado por Emmanuel várias vezes no livro Paulo e Estevão. É pouco nós sabemos da continuidade do trabalho deste apóstolo, o Mateus. Alguns historiadores falam do cobrador de impostos, aquele que depois tomou o nome de Mateus. Historiadores assim encontram rastros da sua missão ao divulgar o evangelho. Mas não é oportuno mencionar aqui esses estudos. Só parece que ele morreu na Etiópia, divulgando o Evangelho. Bem, então, dentro dessas reflexões, sempre procurando trazer um pouco mais de aprofundamento, eu me perguntei: alguns historiadores dizem o Evangelho de Mateus não foi o primeiro a ser escrito. Não? Como é que foi essa cronologia, então? Quem primeiro escreveu? Bem, vamos lembrar, e nós já falamos sobre isso, que determinadas informações, por exemplo, quem escreveu primeiro, determinadas informações que a gente pode procurar não mudam a essência do ensinamento do mestre, que só mencionamos porque, como estudamos no Lar de Teresa, nós somos interrogados nos nossos cursos do ESG, nas palestras que fazemos, estudos dos nossos grupos. E foi só com esse objetivo que pesquisei esse fato. É de Mateus, o primeiro evangelho? Como todos sabem, eu me detive nesse tempo de quarentena no livro Paulo e Estevão e guardei bem uma mensagem de Emmanuel. E nas minhas palavras, sintetizando, vou dizer assim: Paulo recebeu as anotações de Levi em Damasco, mas particularmente em Palmira. Essas anotações foram presenteadas pelo Gamaliel. Quem era o Gamaliel? Foi o professor de Saulo de Tarso em Jerusalém. E ele era considerado o mais notável mestre e era do partido farisaico. E Gamaliel tinha recebido as anotações de Levi das mãos de Simão Pedro na Casa do Caminho, em Jerusalém. Como é que Gamaliel foi para lá, para a Casa do Caminho? Como Saulo, o seu discípulo, combatia, olha, entre parênteses, a gente vai dizer aquela gente, porque era assim que os fariseus falavam. Gamaliel, que era prudente, sensato, ele foi conhecer os homens que falavam de Jesus. Ficou admirado com a obra dos apóstolos galileus, que recebiam as crianças, as viúvas, os velhos, os idosos. Eles faziam aquilo que os fariseus ricos e os sacerdotes, que interpretavam Moisés, não faziam. E Gamaliel conheceu Simão Pedro, admirou-o pela serenidade e recebeu de Simão Pedro uma cópia das anotações de Levi. Emmanuel escreve que Gamaliel, ao dar os escritos para Saulo, teve a intuição de que aqueles documentos poderiam servir de aproximação entre Saulo e Pedro, como um
suporte para as possíveis desconfianças quando o Saulo se apresentasse aos galileus, dizendo-se arrependido da perseguição e dizendo que vira Jesus na estrada de Damasco. Será que eles teriam desconfiança? Muito legítimas desconfianças. Afinal, Paulo usara de todos os artifícios para perseguir os cristãos. Como é que ele agora vinha dizendo que vira Jesus? Então, em outros capítulos do livro Paulo e Estevão, Emmanuel volta a afirmar que naqueles primeiros momentos do que seria depois chamado a cristandade, ainda não chamava os cristãos, só Lucas mais tarde foi dizer. Então ele afirma que os manuscritos de Mateus eram preciosos e fonte para muitos que queriam conhecer Jesus. Lembram que no oásis de Dan, Áquila e Prisca também tinham os rolos com informações dadas por Mateus? Então, o Evangelho de Mateus foi o primeiro ou não? Emmanuel fala dos documentos, das anotações. Vimos bem esse termo? E nós estamos repetindo essa pergunta que só tem importância para nós avaliarmos o programa espiritual, né? Quem sabe no desenvolvimento dos ensinamentos de Jesus, que nada escreveu. Como é que foi esse planejamento para que esses escritos passassem à posteridade? Muitos historiadores, ao falarem sobre o assunto, se baseiam em anotações ou documentos apócrifos. O que é apócrifo? Quando não tem, o escrito não tem uma autoridade canônica. Mas para nós a gente só pode dizer que são considerados relatos falsos ou não autênticos. Ou quem sabe nós, agora estudando, poderíamos dizer assim, que são alguns escritos que não são considerados tão falsos assim. Os conhecedores da cultura do povo hebraico são uma fonte interessante de estudo. Ah, mas como saber dos falsos profetas? O nosso conhecido César Perry de Carvalho escreveu um livro, Cristianismo nos Séculos Iniciais. Então, a gente está dando uma fonte bibliográfica para quem quiser. Ele escreve, o Perry de Carvalho, que depois de muitas análises, que os escritos de Levi ou Mateus foram os primeiros documentos evangélicos escritos, mas não em grego, mas na língua dos judeus, quem sabe foi em aramaico. E que as anotações de Mateus foram organizadas depois em forma de evangelho, quando já se conheciam as cartas de Paulo, e que foi então o terceiro evangelho a ser organizado, depois de Lucas, depois de Marcos, e que já foram escritos em koiné. O que é isso? Era o grego popular. Os galileus, aqueles simples galileus pescadores, não conheciam o koiné. Eu sempre pensei, por que em grego na Palestina, se os judeus tinham uma língua rica como o hebraico? Por quê? Mas então isso é outra conversa, gente. Quando Jesus fala em falsos profetas, na continuidade do sermão, ele dizia de maneira simples para o povo e também para nós agora. Ele fazia uma analogia, né, entre a árvore e nós, e para que nós pudéssemos distinguir o falso do verdadeiro, conhecendo o fruto que a árvore produz. O fruto desagrega, violenta, agride, esse fruto desrespeita, agora o fruto do homem, e às vezes tudo no fruto é bonito, artificialmente. Por isso seduz aquele, agora entre aspas, aquele que não se guarda, nas palavras de Jesus, lá no capítulo, e que nos cabe ver aqueles que vêm cobertos de peles de ovelha. Difícil de distinguir em nossos tempos, sobretudo. Muitas mensagens, muitos discursos orais. Em nosso tempo de internet, não fica difícil? Como estar atento às fake news? E
Aí a gente vê que sempre o ensino de Jesus é atual, foi para todos os tempos. A boca fala do que está cheio o coração. E Emmanuel, e leamos de novo esse texto para entender como é que Emmanuel interpreta essa questão dos frutos e das árvores, só tirando algumas das afirmações de Emmanuel. Não é pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelo aspecto brilhante. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim se expressa Emmanuel. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Ele assim termina. Pelas nossas ações e pela palavra de Jesus simbolizada pelos frutos. Conheceremos a árvore pelas ações. Conheceremos aquele que fala. Muito a estudar, não é? Muito a estudar. Façamos então agora nossa pequena prece, imaginando Jesus no alto do monte, falando aos pobres, aos discípulos, aos fariseus, e ensinando como grande pedagogo a reconhecer os falsos profetas que viriam em todos os tempos. Vamos colocar novamente uma música de fundo para que possamos orar. Senhor Jesus, neste momento tão difícil para a humanidade que tenta progredir, nós nos voltamos a Ti, Senhor, Mestre por excelência, que através de frases simples, através das metáforas que seriam entendidas pelo mundo afora, depois de tantos séculos, nós, Senhor, nos inspiramos na Tua fala de mestre, para entendermos um pouco melhor o momento que transcorre, o momento que todo o globo a quem conduzes, o momento que esse globo atravessa. E vieste, Senhor, depois de séculos de preparação, para que ingressasses neste planeta turvo, em que as criaturas lutavam com a própria ignorância. E vieste, Mestre, ensinando-nos que não virias com espadas, nem escudos, mas que virias com outras armas, para os brandos e para os pacíficos. Acolhe, Senhor, o nosso grupo que está orando agora, e acolhe os espíritos que são enviados nesta hora, que estejamos, Senhor, sempre em contato com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores, para que não desanimemos e para que continuemos firmes, sabedores que a vida real continua. Esteja assim conosco e continua vindo aos nossos corações. Graças a Deus, que assim seja.